Olá! No Minuto Saúde de hoje vamos falar de urticária. Estamos aqui com a doutora Patrícia Salles Cunha, médica da equipe do Hospital das Clínicas de São Paulo. Muito obrigada pela presença, doutora. Eu que agradeço. Doutora, o que é urticária? Urticária é uma lesão que surge na pele, que é uma lesão vermelha, geralmente é uma lesão que ela é elevada e que ela coça bastante. Ela pode ser pequenininha, que nem uma picadinha de inseto, ou ela pode ser maior. E ela tende a desaparecer e mudar de lugar. Normalmente não fica mais do que 24 horas a mesma lesão naquele lugar. Doutora, existe mais de um tipo de urticária? Sim, a gente didaticamente divide em dois tipos de urticária. As urticárias agudas, que duram menos do que 6 semanas, e as urticárias crônicas, que são aquelas que duram mais do que 6 semanas. E as causas são diferentes? São, por isso que a gente divide ela nessas, didaticamente, né? Mas para o médico saber qual tipo de urticária se trata para descobrir as causas que são totalmente diferentes entre uma e outra. E quais seriam elas? Então, na urticária aguda, as causas normalmente são ou alérgicas ou não alérgicas. Apesar de ser uma lesão que todo mundo facilmente relaciona com alergia, muitas vezes ela tem uma causa não alérgica, por exemplo, uma causa infecciosa, ela pode ser causada por vírus ou bactérias. E as alergias agudas alérgicas, que de fato são causadas por algum alimento, ou por medicamentos, ou ferroadas de insetos, que seriam as causas mais comuns da urticária aguda. E lembrar que ela aparece sempre num período curto entre a exposição da substância que dá alergia e o aparecimento desse sintoma. Então, geralmente, até 2 horas é que elas aparecem. E precisa se tomar mais cuidado na primeira vez que você ingere um alimento? Isso é um mito. Então, na verdade, todo mundo acha que tem que tomar mais cuidado ou com um alimento ou com um medicamento quando nunca ingeriu a substância. E isso não é verdade. Então, para a gente ter alergia, a gente tem que ter sido exposto uma vez a essa substância, seja ela o medicamento ou a picada da formiga. Então, normalmente já teve uma exposição prévia e aí sim você pode se tornar alérgico. É que muitas vezes essa exposição prévia a pessoa não percebe, ou por uma picada, ou por um alimento que muitas vezes você não consumiu o alimento em si, mas estava, de certa maneira, com a proteína em outros alimentos. Então, essa questão de tomar mais cuidado na primeira vez que ingere, isso não é verdade. E quais seriam as causas da urticária crônica? As causas da urticária crônica, elas já são diferentes daquelas da urticária aguda, né? A urticária crônica, ela pode ser só um sintoma de uma outra doença do organismo. Por exemplo, doenças da tireoide, doenças da própria pele, até alguns tipos de câncer pode ter só como uma manifestação a urticária. E as causas que são causas físicas que causam essa urticária também. Então, pode ser a própria pressão sobre a pele causa esse tipo de lesão, que é a urticária. Causas vibratórias, então, quando encosta uma determinada vibração, a pele também produz esse mesmo tipo de lesão. Às vezes, até mesmo o frio e o calor podem causar a urticária. Então, essas são as causas físicas. E aí tem, em última análise, uma urticária que ela surge sem uma causa definida, que é a urticária espontânea. A urticária espontânea é quando você não tem um agente bem definido do que apesar de investigado, né, é muito importante investigar, e aí você não tem uma causa definida e a gente chama isso de urticária espontânea. Muitas vezes são causadas até por fatores emocionais. E isso se deve a uma célula que existe na nossa pele, que chama mastócito, que fica muito ativada e por qualquer estímulo ela pode liberar substâncias que fazem esse tipo de lesão. Existe tratamento para essas urticárias? Sim, existe para todas elas. E aí vai depender muito daquilo que causou a urticária. Como
a gente viu, é um assunto extenso, então são muitas causas que causam a urticária. Se for uma urticária causada por alguma doença, a gente tem que tratar a doença e aí, consequentemente, você trata a urticária. Se for alguma urticária alérgica, você tem que tratar com um antialérgico e descobrir qual que é essa substância que te causa alergia para você não ser reexposto e não correr algum risco, né? E se for as urticárias espontâneas, aí a gente usa também o antialérgico e às vezes a gente tem que usar em doses mais elevadas, mas isso, claro, sempre com a prescrição do médico, né? E aí, se não der certo, a gente ainda tem outros medicamentos que podem ajudar, alguns deles de alto custo, mas aí é muito individualizado, caso a caso. Doutora Patrícia, muito obrigada pela presença. O assunto é muito interessante, bem extenso. Será que a gente consegue mais informações sobre isso? Tem algum local para a gente encontrar essas informações? Eu que agradeço e se alguém precisar de mais informações, eu deixo o meu e-mail e um site que pode entrar em contato para outras informações. Muito obrigada. Até o próximo Minuto Saúde.